Bom dia, espero que vocês estejam bem. Essa semana nós iremos trabalhar com o tema Para Descobrir o Século. Então, a gente vai entender essa questão do século na história, do AC, do DC, né? Quando a gente lê um livro. Com o estabelecimento do calendário gregoriano, definiu-se que o marco que determina o início do calendário, ou seja, o ano 1, é o nascimento de Cristo. Então, no calendário, nós temos o 1 como um marco que vai contar o antes de Cristo e o depois de Cristo. Assim, o primeiro século vai do ano 1 até o ano 100. O segundo século começa em 101 e vai até 200, e assim sucessivamente. O mesmo raciocínio serve para os fatos acontecidos antes do nascimento de Cristo. O primeiro século antes de Cristo vai do ano 100 antes de Cristo até o ano 1 antes de Cristo. O século 2 antes de Cristo vai até 200 até o ano 101 antes de Cristo. E assim por diante. Para diferenciar os acontecimentos anteriores dos posteriores ao ano 1, são usadas as iniciais AC, que vem a ser antes de Cristo, para os anos antes de Cristo, e DC, para os anos depois de Cristo. Então, quando a gente lê um livro de história e tem lá AC, é antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Mas geralmente não se usa DC. Geralmente você encontra sem o número. Então, 2021 é depois de Cristo, mas não coloca o DC. O AC sempre. Sempre quando tem AC, vocês já se liguem nessa questão de que é antes do nascimento de Cristo. Aí fala antes de Cristo. Então, para que a gente entenda essa questão do século, os séculos são geralmente grafados em algarismos romanos. Assim, você encontrará nos livros os séculos identificados como século I, século V, século X. Para identificar em que século está um acontecimento, há uma regrinha simples que pode ser adotada. Corte as casas da unidade da dezena, do ano cujo século você procura, e some 1 ao que sobra. Então, vamos ver o exemplo. 44 a.C., o assassinato de Júlio César. Então, nós temos 44, aí a gente vai cortar os dois 4, fica 0, mais 1, século 1. Então, veja que nós temos aqui uma regrinha, certo? A história usando a matemática para vocês entenderem a questão do século. Outro exemplo, 476. Aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente. Então, a gente corta a unidade, a dezena, sobra 4. 4 mais 1, século 5. Agora, existe a exceção, como toda regra, né? A exceção é quando o ano termina em 2 zeros, nesse caso, corte esses 2 zeros, são os dois números, e não some nada ao que resta. Então, nós temos 1500. Foi a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. A gente corta o zero da unidade, o zero da dezena e resta 15. Então, o século é 15. Então, existem duas regras. Uma regra que você vai acrescentar mais 1, quando não tiver 00 no final. E quando tiver 00 no final, você corta os dois zeros e o que resta é o século. Então, é dessa maneira que a gente conhece, né, e tem o conhecimento de como é a questão dos séculos na história. E aí, quando você lê um livro, você vai ver, né, a data e já vai usar a regrinha para que você faça essa questão, né, do século. Converta o número arábico em número romano e descobre o século. Mas hoje em dia, nós podemos colocar o século com o número arábico, o número que nós usamos para o dia a dia. Não precisa ser necessariamente romano.
há um tempo atrás só aceitava o romano, mas hoje em dia não. Hoje também você pode colocar. Então estamos no século XXI, não precisa colocar XX e a gente pode colocar o número 21, tá ok? Então eu espero que vocês tenham uma boa semana. Nós temos um formulário para que vocês exercitem o conteúdo, né? Então, escuta o vídeo, faz a leitura do texto e respondam a atividade com calma, seu nome completo, veja a turma que você está, né? Toda atenção e eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau, até a próxima.